Você sabe qual é o anime mais influente da história? Você pode até dizer Dragon Ball, mas você sabe o que veio depois de Dragon Ball? O que veio depois foi uma nova era inteira de animes e obras que hoje em dia têm idade para serem considerados clássicos modernos. E dentre esses novos clássicos, você sabe qual foi o que mais influenciou as obras atuais? Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Dandaran, por exemplo. Todas essas obras são colossos gigantes dos animes hoje em dia. Eles são os novos clássicos modernos de hoje em dia e todos bebem da mesma fonte. Essa fonte sendo Bleach. Nesse vídeo eu vou te mostrar como e por que Bleach se tornou o anime mais influente do nosso tempo. Para falar sobre a influência de Bleach, a gente tem que seguir 3 pilares principais. Primeiro, sendo a época em que se passa a história de Bleach, o cenário de Bleach. Segundo, a premissa, ou seja, a ideia, o plot por trás da história que está sendo contado. E terceiro, a estética, ou seja, o estilo dos personagens, a aparência deles, as roupas que eles usam, enfim. Começando pela época, Bleach se passa na era moderna, ao invés de se passar em um universo muito fantasioso ou medieval como Naruto, One Piece e até Dragon Ball. O Ichigo é um estudante do ensino médio e ele esbarra na Rukia, que é um Shinigami. Ele começa a trabalhar pra ela como Shinigami substituto, ou seja, é literalmente um trabalho. O poder do herói de Bleach é que ele é um CLT e isso importa muito pra história. Isso importa porque nesse cenário, Bleach se transforma em uma história de amadurecimento. Nesse cenário, Bleach se transforma na história de transição de um adolescente do ensino médio pra vida adulta, em que ele começa a trabalhar, e isso é muito fácil da gente se identificar. Nós temos o nosso herói, nosso protagonista, que é um estudante do ensino médio, é o irmão mais velho de 2 irmãs, em uma família onde a mãe dele não tá mais aqui e é só ele e o seu pai. Então ele tá nessa época em que ele tá ganhando as responsabilidades da vida adulta, entende? É bem aí que ele começa a trabalhar como Shinigami substituto. Como eu falei antes, essa é o contexto da época em que se passa Bleach e isso vai ser mais importante mais lá pra frente, mas agora vamos falar da premissa. A premissa de Bleach, em sua essência, é um adolescente que descobre uma sociedade secreta de Shinigamis, que são pessoas com habilidades especiais responsáveis pelo equilíbrio do mundo ao acabar com os Hollows. Os Hollows em si, sendo uma espécie de alma penada em termos gerais, são como almas de pessoas que já se foram e que estão aqui por algum motivo. Na maioria das vezes, os Hollows não se lembram de quem eles são em suas vidas passadas antes de se tornarem Hollows, mas existem alguns Hollows que mantêm um certo nível de consciência. Normalmente esses Hollows são os mais fortes e são os mais importantes da história. A partir daqui, se você for astuto, você já consegue perceber as similaridades da premissa de Bleach com os animes que eu citei mais cedo, os novos modernos, os neoclássicos modernos, né? Em Kimetsu, nosso protagonista entra numa sociedade secreta de pessoas que usam habilidades especiais para manter o equilíbrio do mundo ao acabar com os Onis. Inclusive, um detalhe é que esses personagens também usam roupas bem largas, né? No caso de Bleach, eles usam bastante kimonos, em Kimetsu são roupas largas no geral. Em Jujutsu é a mesma coisa, só que com as maldições. Em Chainsaw Man é a mesma coisa, só que com os demônios. O Denji é até bem parecido com o Ichigo, na verdade, se você for parar pra perceber. Dandaran é o mais diferente, mas ainda é praticamente a mesma coisa. Nessas obras que eu citei, essas coisas que eles descobrem nesses novos mundos e sociedades também é um trabalho pra essas pessoas. Em Kimetsu, você se tornar um caçador de Onis é literalmente um trabalho, os personagens são remunerados por isso, eles têm até benefícios. Em Chainsaw Man, eles caçarem os demônios, no caso deles, eles estão literalmente trabalhando pro governo, eles se tornam funcionários públicos. No caso de Jujutsu, eles têm uma escola técnica, é literalmente um Senai pra aprender a exorcizar as maldições. E isso tudo é importante porque a premissa de Bleach, que influenciou a premissa desse anime, se conecta com a época em que se passa a história. Em todas essas histórias citadas, os personagens são adolescentes que estão entrando em uma sociedade desconhecida pra trabalhar pra eles e com eles. Se Bleach é uma história da transição da adolescência pro mundo adulto, uma metáfora, todos esses animes também são. E realmente, nessas obras, os personagens, quando entram nesses mundos novos, acabam descobrindo quem eles são de verdade diante do mundo imenso, desconhecido na frente deles. Das obras que eu citei, Kimetsu no Yaiba é o único que não tem a parte da metáfora do amadurecimento dos personagens. O curioso é que mesmo sem a metáfora, Kimetsu ainda consegue ser a obra mais influenciada por Bleach. E pra falar disso, a gente precisa falar sobre a estética de Bleach. A estética de Kimetsu no Yaiba é extremamente remanescente da estética de Bleach. Como eu falei antes, são longos kimonos, katanas de diferentes cores e formatos. Kimetsu é literalmente Bleach. Na verdade, ele é meio que um Bleach versão Chibi, já que os personagens são baixinhos, sempre baixinhos, até os mais altos são meio, sei lá, compactados. A gente também tem um grande vilão que transforma os Onis em Onis mais poderosos conforme ele dá mais sangue pra eles, assim como o Aizen faz com as espadas, né, tirando a parte do sangue. Em Kimetsu nós temos o personagem que é faminto por combate, que é de um cargo importante dessa sociedade, cheio de cicatrizes também, no caso seria o Sanemi, né, o pilar do vento. A gente tem aquele prodígio criança que é um dos pilares, que seria o Tokito Moichiro, né, que no caso seria uma inspiração ali meio com referência baseada no Toshiro Hitsugaya de Bleach. A gente tem um vilão extremamente poderoso com um passado trágico que explica o motivo dele ser daquele jeito. Na verdade, Kimetsu tem vários vilões assim, mas eu tô me referindo especificamente ao Lord Superior número 1. Enfim,
Sim, existem 1000 coisas inspiradas em Bleach em Kimetsu, principalmente em estética, mas tem essas semelhanças de personagens e arquétipos e a premissa também, principalmente. Jujutsu Kaisen eu também acho que tem uma estética extremamente inspirada em Bleach. Na verdade, tem muitos personagens de Jujutsu que são idênticos a outros de Bleach. Tem até painéis inteiros de Jujutsu Kaisen que são referências diretas a painéis inteiros de Bleach também. Toda a estética moderna de Chainsaw Man também é muito remanescente de Bleach, né, já que não usa nenhuma coisa medieval como os outros animes normalmente usariam. Em Bleach, no caso do anime, nas aberturas e encerramentos, a gente vê os personagens com designs alternativos, com outras roupas, outros estilos de cabelo, enfim. Normalmente isso também existe nas capas dos volumes do mangá de Bleach. E eu acho que os designs de Chainsaw Man são bem remanescentes, sabe? São bem inspirados desses designs alternativos de Bleach que você vê nas capas do mangá ou nos encerramentos do anime e por aí vai. Dentre esses três pilares, a época, a premissa e a estética, o que eu acho mais importante é a época em que Bleach foi lançado e onde ele se passa. Bleach foi lançado, começou a ser serializado nos anos 2000, e esses autores que a gente conhece, dos neoclássicos modernos como Chainsaw Man, Kimetsu, enfim, já eram adolescentes ou pré-adolescentes. Como eu disse, Bleach se passa no mundo moderno e é uma história de amadurecimento, de crescimento. É uma história de um adolescente e seus amigos entrando em um mundo novo, gigante, assustador e fazendo amigos novos dentro desse mundo novo, entende? Se tornando um deles. Esse mundo sendo a sociedade das almas e que representa um mundo adulto dentro da metáfora, da poesia de Bleach. Não é à toa que o Ichigo é, inicialmente, um rebelde dentro desse mundo. Ele quer ir contra esse mundo. Ele quer ir contra esse mundo que ele acabou de descobrir. Depois de um tempo, o Ichigo acaba se tornando parte desse mundo que ele era tão rebelde, sabe? Que ele era tão contra. O Ichigo começa a ser um deles também. Uma metáfora perfeita, como se o ciclo tivesse se fechando. De fato, é o que acontece na vida real. Nós somos muito rebeldes àquilo que é o padrão, aquilo que é o estabelecimento, sabe? Aquilo que é o status quo, até que nós nos tornamos o status quo. A gente faz parte desse ciclo também. Eu imagino que esses autores dos neoclássicos modernos, sendo adolescentes na época, tenham se identificado muito mais com Bleach nessa época do que qualquer outra obra como Naruto, One Piece ou Dragon Ball. Claro que todo mundo ama essas obras, todo mundo se inspirou nelas em algum grau, porém elas são muito fantasiosas e Bleach é uma coisa mais direta, sabe? Mais íntima, porque se passa no mundo real. Os autores estavam passando pela exata mesma fase que o Ichigo tava, e nós também estamos constantemente, e eu mesmo tô passando por isso pessoalmente. Essa fase de dúvidas, por essa fase de medo, de receio, de ansiedade de ter que se integrar à vida adulta, de assumir essas novas responsabilidades que você não tinha antes na vida. Difícil se tornar adulto, e é difícil se tornar adulto porque é outro mundo completamente diferente do que o que você já conhecia quando você era só um adolescente. E não são todas as pessoas que se sentem assim, parece que pra muita gente isso é uma coisa natural, então você acaba se sentindo sozinho. Eu imagino que esses autores se sentindo sozinhos conseguiram achar alguém que elas se identificavam no mangá. Não precisam haver Hollows e Shinigamis na vida real para que isso se aplique pra gente também, pra nossa vida, e com certeza isso aplicou a vida dessas pessoas quando elas mais precisavam. Então eu não acho que é à toa que ele tenha sido uma inspiração tão grande pras obras de hoje, por causa da época, desse contexto por trás, dessa metáfora, entende? Mas não é à toa que a gente ama tanto essa obra de hoje em dia que são inspiradas por Bleach. Que em todo canto, em todo lugar, tem alguém, em qualquer época, se tornando adulto, tem alguém deixando de ser adolescente, se amadurecendo, ficando mais forte, alguém deixando de ser rebelde contra o status quo e se tornando status quo. Tem alguém entendendo a forma como os pais dele sempre pensaram e ele sempre foi rebelde em esses pensamentos. Em todo lugar do mundo tem alguém deixando de ser adolescente. E essas obras que são tão inspiradas em Bleach, que retratam isso, também retratam isso da sua própria maneira. Essas obras são produtos de seu tempo, elas retratam isso de uma forma muito pessoal e que é meio que adaptada pra gente hoje em dia. E é por isso que eu digo que Bleach é o anime mais influente do nosso tempo. Porque hoje em dia, os animes gigantes da Jump são todos criados ao redor da inspiração de Bleach, sabe? Todos eles se conectam a Bleach. Da mesma forma que o Ichigo era rebelde à sociedade das almas, nós já fomos ou estamos sendo rebeldes ao mundo adulto. E Bleach, se passando em um cenário moderno, ao invés de altamente fantasioso como as outras obras da sua época, também estava sendo rebelde, era contra a cultura de certa forma. Ichigo se torna parte da sociedade das almas com o tempo. Nós nos tornamos adultos com o tempo e do mesmo jeito Bleach deixou de se tornar contra a cultura para se tornar a cultura. Nós, influenciados por isso, nos identificando com isso, também nos tornamos parte dessa cultura, e assim o ciclo se encerra. O ciclo se encerra porque a gente deixa de ser contra a cultura para se tornar a cultura. A gente deixa de ser contra o padrão para nos tornar o padrão. Padrão esse que as próximas gerações no futuro serão contra, até que elas se tornem o padrão também, e aí vai ter a próxima geração. Bleach, sendo uma história sobre amadurecimento, sobre crescer, sobre se tornar adulto, é uma história que retrata esse ciclo, e por isso ele nunca vai perder a influência. O Bleach nunca vai deixar de ser atual, não importa em que época
época ele esteja. É por isso que Bleach é de fato o anime mais influente do nosso tempo e dos próximos tempos também.